Financiamento da casa própria, o imóvel é a própria garantia da dívida do financiamento. Então, se a pessoa não paga, o imóvel é que vai estar garantindo essa dívida. Então, vamos dizer assim, a Caixa Econômica Federal, que é o grande agente financeiro, né, que financia a grande quantidade dos imóveis de casa própria, né, dos financiamentos de casa própria, ele detém quase esse monopólio. Tá, a Caixa, então, o que ela faz? Ela retoma esse imóvel. Antigamente, essas execuções eram chamadas execuções hipotecárias. Por quê? Porque a garantia do financiamento era a hipoteca. Todo mundo já ouviu falar de hipoteca. Agora, quase ninguém ouviu falar de alienação fiduciária, que é um novo sistema de garantia, atualmente utilizado em quase 100% dos financiamentos dos bancos privados e também dos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal. E o que acontece aí? O imóvel, ele é passado para o seu nome. Porém, tem lá uma cláusula dizendo que o próprio imóvel serve como garantia da dívida e a garantia é a alienação fiduciária. Então, se você não paga as prestações, depois de algum tempo, né, vamos dizer assim, 2, 3 prestações não pagas, não precisa nem passar pelo Poder Judiciário, tá? O banco, ele não precisa buscar autorização do juiz para executar essa dívida, não. O escrevente lá do cartório, escrevente do cartório de registro de imóveis, ele vai mandar uma notificação para você que é o devedor, te dando 15 dias para purgar a mora, ou seja, para pagar aquilo que você está devendo. Se você não aparece lá, se você não purga a mora, se você não faz nada, o próprio oficial do cartório já transfere a propriedade sua para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou para o banco, que é ali quem te deu o empréstimo, vou dizer assim, ele vai retomar esse imóvel a patrimônio dele como pagamento da dívida. Olha só, não passou pelo Poder Judiciário, muitas vezes você acabou nem sabendo, ou então 15 dias passa tão rápido que você nem percebeu, estava correndo atrás do dinheiro e olha, o tempo passou, quando você vai ver, o seu imóvel já voltou ao patrimônio da Caixa, já voltou ao patrimônio do banco que emprestou esse dinheiro. Então, é muito agressiva essa garantia e eles justificam de ter transportado da garantia hipotecária, que era mais difícil de retomar o imóvel e tal, para esse tipo de garantia que é a alienação fiduciária, para que os juros dos empréstimos pudessem ser mais baratos. Por quê? Porque quanto mais rápido o credor retoma o seu dinheiro emprestado, em caso de inadimplência, em caso de não pagamento, mais os juros menores ele pode estar emprestando. Quanto mais risco ele tem no empréstimo, os juros vão ser maiores. Tanto que algumas financeiras, por exemplo, que emprestam dinheiro a juros e que falam que nem precisa ter o nome limpo e tudo mais, você pode saber que os juros é estratosférico. Por quê? Porque já existe um nível de risco de não recebimento dos valores emprestados. Então, para compensar esse risco, é que os juros é bem alto. Então, como existe essa garantia de rapidamente retomar o bem, né, que foi dado como garantia, então os juros, em tese, pode ser bem pequenininho. Agora, o que as pessoas também não sabem, por isso que eu estou explicando tudo isso, porque é muito importante as pessoas saberem que quando estiverem com as prestações atrasadas da sua casa própria, olha, você tem que primeiro pagar a prestação da casa própria, depois você vai tentar pagar a prestação do carro, depois você vai pagar outras contas, porque a casa é realmente a segurança da família. Eu já vi muita gente chorando lá no meu escritório porque tinha perdido a casa e eu não tinha mais o que fazer. Então, vamos sempre priorizar o pagamento da casa própria. E a utilização do FGTS é uma das alternativas. Por quê? A lei que regulamenta o FGTS, que é a Lei 9.036 de 1990, ela fala, como eu comentei com vocês agora, que pode ser utilizado o saldo da conta vinculada do FGTS para o pagamento das prestações vincendas, aquelas que ainda vão vencer.
Mas lá não fala que pode ser utilizado o fundo para o pagamento das prestações atrasadas. E se você for na Caixa pedindo o levantamento do fundo para o pagamento da prestação atrasada do financiamento com a própria Caixa, né, da sua casa que você financiou com a própria Caixa, ela não vai permitir. Porque de forma administrativa a Caixa não tem esse poder, porque ela tem obrigatoriamente seguir a lei que regulamenta o FGTS. E lá não tem essa circunstância, essa situação de que pode usar o fundo para o pagamento das prestações que estão atrasadas. Mas pode sim, a jurisprudência já é pacífica nesse sentido, de que o fundo ele tem que servir para urgências e emergências. Então, nada mais urgente e emergente do que você pagar as prestações da sua casa própria que estão atrasadas. Então, eu deixo aqui essa notícia para você, se você não sabia, você agora está sabendo. E mais uma coisa que eu achei muito interessante nessa notícia que eu trago para vocês hoje, e que eu quero ler para vocês, inclusive o que o desembargador falou aqui. Olha só, essa aqui é uma notícia de onde foi possível utilizar o dinheiro que estava na conta vinculada do FGTS para reformar a casa. Então, a quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e tem que ser Justiça Federal, porque a competência ela é da Caixa Econômica Federal, todo órgão público federal, a competência é absoluta da Justiça Federal. Então tem que ser na Justiça Federal, por isso que foi julgado pelo Tribunal Regional Federal. E aqui é da quinta região. O nosso aqui, por exemplo, é da terceira região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mas esse da primeira região, que é lá no norte do Brasil, ele, na verdade, negou o provimento ao recurso de apelação que foi interposto pela Caixa Econômica Federal contra uma sentença que foi proferida pelo juízo da 9ª Vara Federal, que julgou procedente o pedido de liberação de depósitos do FGTS das contas vinculadas para a realização de reforma em imóvel. Então veja que essa situação não está prevista na lei que regulamenta o FGTS. Aí no recurso a Caixa sustentou que havia uma restrição para essa liberação, porque nos casos de obra em imóvel próprio, que se enquadre nos limites financeiros do sistema financeiro da habitação, e que esse não seria o caso. E aí ele conclui que a pretensão da autora, aqui, essa senhora que entrou com a ação, precisaria de respaldo legal que não existia. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Glaucio Maciel Gonçalves, ele citou no seu voto que a lei 8.036 de 1990, que é essa lei que eu comentei com vocês, que regulamenta o FGTS, ele possibilita a movimentação da conta vinculada do FGTS, entre outros, para o pagamento de parte das prestações ou do saldo devedor decorrentes de financiamento habitacional concedidos no âmbito do sistema financeiro da habitação, que é a maior parte aí dos financiamentos da casa própria. E para o pagamento total ou parcial de aquisição de moradia própria, desde que a operação seja financiável nas condições vigentes para o sistema financeiro da habitação. Ele disse ainda que, a despeito da literalidade legal, ou seja, daquilo que ipsis literis está ali em todas as letrinhas da lei, né? O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mencionada lei, essa 8.036, deve ser interpretada em sintonia com os valores e os direitos consagrados pela Constituição, tais como o direito social à moradia e a efetiva garantia da proteção à dignidade da pessoa humana. E assim, ele diz que não se mostra razoável limitar o direito do trabalhador utilizando parâmetro alheio à situação dos fatos, sob pena de malferir o direito fundamental da parte autora desfrutar de moradia no único imóvel que possui. E diante desse quadro, ele autorizou essa pessoa a usar o seu dinheiro do FGTS para reformar a sua casa, mesmo não estando enquadrado aí nas leis, né, na lei que regulamenta o FGTS. Então, essa notícia é a notícia do nosso texto de capa e que eu queria
participar, dividir com vocês, porque eu sei que tem muita gente aí precisando usar o fundo, não só para pagar as contas, mas principalmente para pagar as contas da casa, as prestações da casa própria. E às vezes não sabe disso e perde a casa por falta de conhecimento do direito que tem, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia.